A árvore da vida. Todo mundo já ouviu falar, né? É um símbolo bíblico que a gente costuma associar com um paraíso lá no futuro. Algo para se alcançar só depois. Bem, depois de tudo. Mas e se essa promessa não for sobre um futuro tão distante assim? E se for sobre uma realidade espiritual que a gente pode acessar agora? Pois é, vamos mergulhar numa interpretação fascinante que defende exatamente isso. Então, a grande pergunta que fica é essa: o que realmente significa se alimentar da árvore da vida? Para a gente desvendar esse mistério, a gente precisa voltar o relógio para uma promessa de quase 2000 anos. Uma promessa que, olha só, conecta o início e o fim de toda a história. E aqui está o nosso ponto de partida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. A promessa é bem clara e foi feita a um vencedor. Mas quem é esse vencedor? E que árvore é essa? Para entender a promessa, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Nossa investigação começa, claro, no Jardim do Éden. É lá que a história da árvore da vida tem seu início e, mais importante, é lá onde o acesso a ela foi perdido pela primeira vez. Olha, no livro de Gênesis, a árvore da vida era muito, mas muito mais que uma simples planta. Ela era um símbolo poderosíssimo do acesso direto à presença de Deus, à sua própria essência de vida. Era isso que garantia a imortalidade e uma comunhão, sabe, perfeita. E aí, o que aconteceu? A sequência dos fatos é bem conhecida. Primeiro existia essa comunhão plena. Depois veio a desobediência ao pecado que simplesmente quebrou essa ligação. E o resultado? A expulsão do jardim e, o ponto crucial aqui, o bloqueio total do acesso à árvore. E o próprio texto mostra o porquê dessa barreira. O acesso foi cortado para que a humanidade, agora espiritualmente separada, não vivesse para sempre nessa condição. Uma barreira foi colocada ali. Isso quer dizer que, para ter vida de novo, um novo caminho precisaria ser aberto. E isso nos leva então ao grande ponto de virada da história. Se o acesso foi perdido, como é que ele foi restaurado? A resposta, de acordo com essa interpretação, está numa pessoa, alguém que se torna a própria árvore da vida. Certo? Vamos olhar isso aqui com calma. No Evangelho de João, a afirmação é, uau, radical. Jesus não diz que ele mostra o caminho para a vida. Ele declara que ele é a própria vida. Essa linguagem direta muda completamente o jogo sobre como a gente entende o acesso à vida divina. E a metáfora fica ainda mais profunda aqui. A ideia de comer para viver para sempre, isso ecoa diretamente aquela imagem lá do Éden, não é? Se alimentar do pão vivo vira a nova forma, a linguagem simbólica de participar dessa nova árvore da vida. Então, o ponto central é este. Nessa visão, a árvore da vida deixa de ser um objeto físico num jardim para ser a própria pessoa de Cristo. É ele quem se torna a fonte da vida eterna que tinha sido perdida e que agora é restaurada por meio de uma nova aliança. E isso tudo nos traz de volta para o Apocalipse. A árvore aparece de novo, só que agora o acesso é totalmente livre. Não tem mais querubim guardando, não tem mais espada de fogo. E o que isso simboliza? Que o paraíso, ou seja, a presença de Deus, foi espiritualmente restaurado. Agora, o que é realmente interessante nesse ponto é o quando. Quando é que essa promessa feita ao vencedor foi cumprida? Pois é, essa interpretação aponta para um momento histórico bem específico e, olha, crucial. Lembra da promessa? Ao vencedor. Bom, o vencedor aqui é identificado como os cristãos lá do primeiro século. Aquela galera que se manteve firme no meio de toda a perseguição e da turbulência que foi o fim da era da antiga aliança. 70, depois de Cristo. Essa data que é o ponto de virada. Segundo essa interpretação, é nesse momento que tudo se consuma. É o momento do juízo sobre a Jerusalém da antiga aliança, que botou um ponto final na transição para a nova era. Pensa bem, com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, aquela longa era de transição entre a antiga e a nova aliança finalmente chegou ao fim. Para essa visão teológica, esse evento marcou a manifestação completa do reino espiritual de Cristo, abrindo o acesso total à vida com Deus para aqueles vencedores. Tá, mas e aí? Se a promessa já foi cumprida, o que significa comer da árvore hoje, no nosso tempo? Qual é a aplicação prática disso tudo? Esse versículo de João é simplesmente fundamental. Preste atenção. A vida eterna não é apresentada como algo que se ganha só depois da morte física. É uma transição que já aconteceu no momento da fé. Diz passou no passado. Já foi. É uma realidade presente.
Portanto, se alimentar hoje é uma experiência espiritual que acontece o tempo todo. É basicamente viver da vida de Cristo que habita em nós. É participar dessa comunhão com Deus que foi totalmente restaurada e ter acesso constante a esse paraíso espiritual, que no fim das contas é a própria presença de Deus. Então, para a gente amarrar toda essa jornada, o Éden antigo simboliza a separação. A árvore da vida, agora, é Cristo. Os guardas e a espada eram as barreiras do pecado e da lei. A Nova Jerusalém é o povo de Deus. Alimentar-se da árvore é participar da vida de Cristo. E o resultado de tudo isso, acesso pleno ao paraíso espiritual depois da consumação de 70 depois de Cristo. E assim a gente termina não com uma resposta final, mas com uma pergunta para reflexão. Se o paraíso, que é a presença de Deus, não é só um destino futuro, mas uma realidade espiritual que a gente pode acessar agora, como é que isso transforma a nossa jornada de cada dia? Fica aí a reflexão.